Good morning, good afternoon, or good evening, my students. Eu sou o professor Fábio e estamos com mais uma aula de inglês. Dessa vez vocês vão ver um pouquinho sobre comparativos. Vejam só. Ou melhor dizendo, comparative adjectives. Só que assim, eu recomendo que vocês assistam, se vocês tiverem dificuldade com adjetivos, a minha aula sobre ordem de palavras, na verdade uma revisão que eu tenho. Eu vou até deixar um card aqui, não sei em qual lado vai aparecer o card aqui para vocês, sobre ordem de palavras, se vocês tiverem alguma dificuldade sobre isso. Por que eu vou falar sobre comparatives? Porque comparative também é um tipo de adjetivo que eu acho super importante que vocês conheçam. Então, bora lá, vamos conferir aqui. Eu tinha um vídeo, inclusive, antes sobre isso, mas eu fui ver, a qualidade do áudio não estava legal, o vídeo também tinha alguns erros de conceito muito sérios, então eu fiz uma revisão de conceitos, eu troquei alguns exemplos e tornei o vídeo um pouquinho melhor para a gente assistir. Então bora lá. Então vamos falar dos comparatives em inglês, e para a gente começar, a gente vai ver nessa aula. O que é o conceito de adjective? Eu vou fazer uma revisãozinha bem rápida, mas recomendo que vocês assistam aquele vídeo de revisão que eu tenho disponível para vocês. O que é um comparative? Como que esse comparative funciona? Como que a gente estrutura esse tipo de adjective? Quais são os irregulares e os superlatives, que não deixa de ser também um comparative, um tipo de comparative. Então, primeiro vamos falar de adjetivos, né, em inglês. E isso não é muito diferente do que vocês têm em língua portuguesa. Então, vamos pensar assim. Quando você coloca um adjective, ele fornece uma informação sobre o substantivo ou sobre um adjetivo. É claro que vocês podem ter diversas definições sobre o que é um adjetivo, principalmente em português. A gente, em gramática, encontra uma série de definições sobre isso. Eu particularmente gosto muito de usar a ideia de que um adjetivo ele é aquilo que ajuda você a tornar um substantivo, ou a tornar um pronome que faz referência a um substantivo, em uma coisa única. Por exemplo, a car, que é um carro, é diferente de um red car, que é um carro vermelho. Então, isso daí é uma coisa que já ajuda a gente a entender um pouco isso. Mas, Fábio, por que o adjetivo vem antes do substantivo? Isso é uma coisa da estrutura do inglês. Se vocês tiverem alguma dúvida, assistam ao vídeo de revisão de ordem de palavras. E aí, como exemplo, eu trouxe uma propaganda que eu tirei de uma revista da instituição do Make-A-Wish. O que é o Make-A-Wish? Pega crianças, crianças muito jovens que têm doenças muito graves e realizam um desejo, um sonho delas, ou alguns sonhos delas, enquanto ainda dá para fazer alguma coisa, ver se talvez elas tenham uma última esperança, ou alguma coisa que talvez ajude elas a melhorarem, enfim. E essa aqui é a propaganda do Make-A-Wish e do pedir doações para a entidade. E aqui eu vou ler o textinho para vocês, depois a gente vai comentar os adjetivos que o texto traz. Inclusive já traz alguns que nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, for children battling a critical illness, a wish is more than a dream. It can be a turning point that can give them the emotional and physical strength to keep going. Wish is needed. worldwish.org/donate. Então vamos lá. Então, for children battling a critical illness. Então, para crianças que estão enfrentando uma doença grave. Então, critical é o adjetivo, critical illness. A wish is more than a dream. Então, um desejo é mais que um sonho. Então, more than a dream, isso aqui é também uma forma de adjetivo. More than a dream é um comparativo. Então, comparativo de adjetivo, more than. Então, a gente tem o than, que é o than comparativo. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente. It can be a turning point. Então, isso pode ser um ponto de virada. That can give them, que pode dar a elas, the emotional and physical strength. Então, pode dar a força emocional e física
para continuarem lutando. Keep going é continuar lutando, continuar enfrentando as dificuldades. Então, isso aqui são, tudo que eu marquei aqui em vermelho são exemplos de adjetivos ou de expressões com função adjetiva. E aí, o que é o comparative? O comparative é quando você compara duas coisas entre si. Poxa, parece sim muito óbvio, professor? Parece que descobriu a roda, né? Então, o comparativo é comparar duas coisas entre si. Parece simples essa ideia, mas nem sempre são óbvios. Porque em português a gente também faz as comparações com os adjetivos. Normalmente a gente não estuda isso em português, normalmente a gente já vai direto para os superlativos, para os graus aumentativos. Isso não tem em inglês, por que pareça. No inglês não tem esses graus que a gente utiliza para fazer as comparações. Por exemplo, quando eu digo que uma coisa é altíssima, em inglês a gente utilizaria um comparative, que seria uma estrutura parecida. Então, ou superlativo no caso. Então aqui eu utilizo para comparar coisas entre si, duas pelo menos. Então, vamos ver aqui dois exemplos. Emma needs a big computer. Emma's computer is smaller than mine. Então, Emma precisa de um computador maior. Tá, ela está comparando com que computador? Já que eu dizer que ela precisa de um computador maior. Computador maior que o dela. Maior que o atual. Não precisa estar necessariamente explícita a comparação. Nós temos uma coisa chamada elipsis, ou elipse, em inglês, que eu posso simplesmente não colocar tudo na frase, pode deixar subentendido. Porque sim, caros alunos, em inglês, por mais repetitivo que seja, também tem recursos que eu posso cortar palavras. Emma's computer is smaller than mine. Então, o computador da Emma é menor que o meu. Então, note que eu estou colocando aqui um comparativo direto. E note que eu tenho aqui a palavra than. Smaller than mine. Menor que o meu. Então, quando a gente coloca aqui Emma needs a computer, big computer, Emma's computer is smaller than mine, ou my computer is bigger than Emma's, poderia ser assim também, eu estou fazendo comparações. Então, são adjetivos na qual eu classifico um objeto em comparação com outro. Então, o meu objeto é referência com relação a outro. Então, por exemplo, eu estou dizendo que o computador da Emma ele é pequeno nas duas situações. Só que no caso, eu preciso de um computador maior do que ela tem agora, então o computador que ela precisa é uma referência para o que ela tem agora, então para eu saber que o dela é pequeno, e eu estou dizendo que o computador dela é menor que o meu, porque eu estou dizendo que comparando com o meu, o dela é menor. E aí, como que a gente forma? É agora que a gente entra numa questão que é bastante interessante. Quando o adjetivo em inglês tem até duas sílabas, que a gente chama de short adjective, você coloca o adjetivo mais o ER. Então, long vira longer. E aí, Fábio, como que eu sei que o adjetivo tem duas sílabas? Numa das aulas que eu falo sobre o som do ed, eu comento um pouco sobre o voiced e o voiceless. Normalmente, o mais fácil para vocês saberem é vocês olharem num dicionário. Por qual razão? In English, we don't have the writing as the same as speaking. Ou seja, eu tenho uma escrita que acompanha a fala. Em português, eu consigo separar as sílabas mais ou menos como eu falo. Porque o português, because the Portuguese is a language based in syllables. Então, em português eu tenho sílabas. Então, eu não preciso, inclusive, me preocupar muito de conhecer a palavra. Se eu falar, por exemplo, a palavra engenharia, você consegue escrever mais ou menos engenharia. Às vezes tem letras com mais de um som, tipo X, tipo SZ, mas passa. Isso é o menor dos problemas. Em inglês não é o que acontece. Em inglês, você tem um conceito de um som que eles são voiced e que eles são voiceless ou muted. Tudo que é voiced, você tem sons de vogais, ou são sons que você escuta. Para você saber,
Esses sons foram produzidos aqui. Deixa eu até colocar o vídeo para mim de novo. São sons que eu já expliquei isso no vídeo, são produzidos aqui nas pregas vocais ou na garganta. São sons de vogais normalmente. Normalmente não, são sons de vogais. Vogal é produzido aí. Então, quantas vezes você vibrar essa região aqui, são quantas sílabas você tem, desde que você conheça a pronúncia. Por isso que os sons do ED são muito importantes nesse sentido, porque ED forma adjetivos. E eles podem receber R em alguns casos. ED e NG. Então a gente tem muita coisa que fica voiceless ou voiced aqui. Então, quando a gente está trabalhando com esse ER, que quando ele é adjetivo, ele até duas sílabas eu coloco ER uma boa. E isso é super importante porque a maior parte do vocabulário em inglês é de duas sílabas. Ou pelo menos a maior parte do vocabulário em inglês ativo que as pessoas utilizam é de duas sílabas. Por qual razão? O inglês é uma língua derivada do germânico, principalmente. É uma língua de bárbaros, como a gente costuma dizer. Então, muitos dos sons são sons mais fáceis de serem gritados, de serem urrados muitas vezes. Então, a língua inglesa, a raiz lá no germânico, lá no norueguês, no Old Norse, que eles vão chamar, nas línguas que se falavam lá no norte, são línguas com sílabas. Como, por exemplo, a palavra take, fork, get, car, fake, news. E vocês forem procurar um monte de palavras em inglês, por exemplo, a gente fala take, mas é take, uma sílaba só. E aí, quando você vibrar, você tem quantidade de sílabas. E você ter palavras com mais de 3 sílabas, muitas vezes vão ser palavras derivadas do francês ou palavras derivadas do latim. O que já é uma pista muito interessante, para caso você não conheça a pronúncia. Se a palavra lembrar a palavra em português, existe uma chance de ela ser uma palavra com mais de 2 sílabas. Não estou querendo dizer que isso é uma regra, mas é um macetezinho que ajuda a gente a enxergar um pouco isso, principalmente quando tiver duas palavras em inglês com o mesmo sentido. Então, isso ajuda um pouquinho. Mas a minha recomendação quase sempre é: procurem um dicionário eletrônico que vocês possam ouvir ou olhem na transcrição fonética. Normalmente nos dicionários, mesmo que estão em papel, eles têm uma transcriçãozinha que mostra a quantidade de sílabas. E aí fica um pouco mais fácil de vocês verem. Ou se souber pronunciar, coloca a mão aqui na garganta e tenta sentir quantas vezes ela vibra para vocês saberem quantas sílabas tem. Então, long, que é longo ou comprido, vira longer, que é mais longo, mais comprido. Então, é isso que acontece aqui. Só que quando você compara, você utiliza o them. Quando você faz a comparação direta. Lembra no exemplo, quando eu coloco Emma needs a que precisava de um computador maior, lá no exemplo anterior? Então, eu não usei o them no exemplo da Ima que estava ali anteriormente. Por que eu não usei? Porque aquilo ali estava implícito. Quando eu diz assim, Ima needs a big computer, eu, na verdade, estou dizendo, Ima needs a big computer than hers. Eu preciso de um computador maior que o dela. Mas eu não preciso dizer que é o dela porque não estou comparando com o de ninguém. Só que quando essa comparação implícita não ficar muito clara, eu preciso muitas vezes usar o them. Então nem sempre aparece, mas algumas vezes ele vai ser necessário. Então vamos lá. Her smile was brighter than ever before. Então o sorriso dela estava mais brilhante que antes. Então bright vira brighter. Então notem que aqui eu estou comparando, veja que eu poderia simplesmente dizer her smile was brighter, que seria estava mais brilhante do que já estava antes. Só que aqui eu estou usando para dar ênfase, than ever before. Então, her smile was brighter than ever before, isso aqui é para localizar isso no tempo, principalmente quando eu estou falando de passado.
Lembre-se que no Simple Past eu preciso localizar as coisas no tempo. Então isso aqui é uma forma de temporalmente eu localizar a minha frase. Agora, se o meu adjetivo tem mais de uma sílaba, mais de 2 sílabas, eu tenho 2 formas de colocar isso. Ou eu vou colocar o more, ou eu vou colocar o less mais o adjetivo na frente. Eu não vou colocar nenhum sufixo. E isso acontece porque nessas situações eu posso colocar uma coisa que seja mais, seja o comparativo de igualdade, de superioridade, ou less, o comparativo de desigualdade, ou o comparativo de inferioridade. Então, more difficult, mais difícil. Less difficult, menos difícil. Então eu tenho essa contraposição aqui. More, mais, less, menos. E eu posso também, se eu estou comparando coisas que são iguais, eu, no lugar de usar o them, que ele, se eu não utilizar o eu se aquele é tanto quanto, é equivalente, eu posso usar o as. Se eu quero dizer que uma coisa é igual a outra. Então, the street is longer than mine. Então, esta rua é tão grande quanto a minha rua. My umbrella is as cheap as yours. Este guarda-chuva é tão barato quanto o meu. Quer dizer, custam a mesma coisa. Eu poderia dizer o seguinte: the street is as longer as mine. My umbrella is cheaper than yours. Mas perceba uma coisa. Se eu usar o as, eu não coloco ER. Porque aqui no caso, as, ele pede o adjetivo na forma base na forma normal. Eu só vou usar o ER quando eu tiver um ER para fazer a comparação. Então essa é uma regrinha que a gente não pode esquecer. E temos aqui alguns exemplos para a gente poder então se basear. Become younger and more beautiful with exotic. Now, the new Phantom XR7 is faster than a Zippy but less expensive. Do you want a better personal music player with a bigger memory? Well, now it's here. Então vamos analisar aqui os exemplos. Become younger and more beautiful. Olha o exemplo aqui. Young, younger. More beautiful. Note que aqui eu não estou usando them. Quer dizer, torne-se mais jovem que outras pessoas. Torne-se mais bela do que outras pessoas ou outras mulheres. Então aqui é uma comparação implícita. Now, the new Phantom is faster than a Zippy. Então ele é mais rápido que um Zippy. But less expensive, mas é menos caro. Aqui vale uma coisa que eu acho muito interessante do uso do less no inglês. Eu poderia dizer que ele é cheaper. Eu poderia usar o cheaper aqui, em vez de usar but cheaper. Mas o cheaper em inglês ele tem uma conotação que nem sempre pega bem. Cheaper, ele é baratinho. E às vezes, quando você diz que algo é muito barato, você está dizendo que nem sempre tem qualidade. Mas quando eu digo em português que quando custava foi baratinho. Então parece que muitas vezes para a gente o baratinho é uma coisa meio imprestável. Então eu utilizo um eufemismo, ou less alguma coisa, algumas vezes para diminuir o impacto que uma palavra teria se fosse outra. Poderia usar cheaper aí, poderia. Mas a ideia do anúncio não seria tão interessante. Ou algumas vezes eu utilizo como eufemismo, por exemplo, less cheap, aliás, eu poderia utilizar isso, less cheaper. Isso é possível? Menos less cheap, aliás, less cheap eu poderia usar? Seria menos barato. Eu posso usar isso daí sem mudar o adjetivo, embora é meio esquisitinho, mas eu posso. Então, o more e o less, principalmente o less, quando ele é usado para adjetivos para dar o sentido oposto, principalmente os adjetivos de 3 sílabas ou mais, é quase sempre com função eufemística.
Ah, professor Fábio, o que é um eufemismo? Eufemismo é quando eu utilizo uma palavra para dar uma suavizada no meu discurso. Então, uma suavizada em inglês também trabalha com isso. Então, better, aqui nós já estamos trabalhando com comparativo irregular, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, que é o melhor, que eu comparo de good. Bigger, olha os dois Gs aqui, bigger. Então, você quer um tocador de música pessoal com uma memória maior, então melhor do que os outros e com uma memória maior que os outros. Então, comparação implícita. E aí, como vocês puderam ver, nós temos 3 exceções. Porque sim, em inglês, assim como qualquer língua, não pode trabalhar sem exceções. Good vira better. Bad vira worse. Far vira farther ou further. Qual a diferença? Nenhuma, você pode usar qualquer um deles. O further é mais comum no inglês britânico e farther americano, mas não tem diferença nenhuma, você pode usar qualquer um deles. Better é melhor. Worse é pior. Farther e further quer dizer mais distante, mais longe. Então, bom, ruim e longe. Ou distante. The training pitch is getting worse and worse. O ritmo de treinamento está ficando pior e pior. Worse and worse quer dizer que está ficando muito ruim. Então, bad, ele vira worse aqui. E se vocês tiverem uma consoante dobrada, uma consoante, assim, consoante vogal consoante, você dobra a consoante e coloca o ER. E gravem isso como uma regra geral no inglês. Toda vez que você for colocar um sufixo no inglês, se você tiver a primeira sílaba, não, a última sílaba, porque o inglês conta da esquerda para a direita, não é que nem no português. Se seja a última sílaba, stressed, e ela for consoante, vogal, consoante, ou for um monossilábico com vogal, consoante, você dobra a consoante final e você coloca um ER. Então, hot, que é quente, vira hotter. A pronúncia pode mudar? Muitas vezes muda, viu? Hot vira hotter. Se terminar em Y e tiver uma consoante anteriormente, esse Y desaparece e coloca um IER. Então, happy vira happier. Então vamos lá. There are hotter summers than others that are extremely bad. Então, há verões mais quentes do que outros que são extremamente ruins. Então quer dizer que os verões que são mais quentes do que os outros que não são tão quentes e que esses que são tão quentes são piores. Então, hot vira hotter. Então, hotter summers. A happier workforce is a more productive workforce. Então, uma força de trabalho mais feliz é mais produtiva. Uma força de trabalho mais produtiva. Então, happy vira happier. Então, é basicamente isso. Acho que aqui não tem nenhum grande problema. Agora, o superlative. Superlative já é um pouquinho mais complicadinho. O superlative é o que a gente chama de comparação absoluta. Eu comparo uma coisa com toda uma categoria. É o mais. Então, o mais alto, o mais inteligente, o mais caro, o mais barato, o mais forte, o mais fraco. Isso é o superlative. Então, por exemplo, quando eu digo o seguinte, ele era o mais rápido da turma. Então, dentro daquele conjunto, dentro daquela categoria que é a turma, ele é o mais rápido. Isso não é muito diferente do português no nosso superlativo. Só que o superlativo no inglês, ele não tem aquela coisa de superlativo sintético, analítico, não tem. O superlativo no inglês é uma coisa só. E aí, ele segue uma dinâmica parecida com o superlativo, o comparativo, por isso que eu geralmente ensino junto. Então eu coloquei aqui um texto que eu também tirei de um site, está escrito assim, The Simpsons. A gente só vai ler o título, embora tenha mais coisas aqui de superlatives e tudo mais, só vou ler o título que é o que interessa pra gente.
The Simpsons. Longest running animated sitcom. Number of episodes. Então, longest running. Então, long, que seria que a gente viu long, ele vira longest, que é o mais longo. Então, Os Simpsons, o sitcom animado mais longo em atividade. O longest running seria quem está em atividade, quem está sendo exibido. E aqui, claro, a gente tem uma quebra de regra do superlativo que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, veja que aqui o long, se para o comparative eu uso o ER, para o superlative eu uso o EST, o est. Long, longest. Então é o mais longo, a mais longa. Então seria isso. E aí, então essa é a estrutura. Para duas sílabas é a mesma coisa. Aí nós temos aqui a nossa quebra de regra que houve naquele texto. Normalmente você vai ter o the mais o adjetivo e esse adjetivo seguido do est. Então, the longest road. Mas vamos voltar aqui no título. Longest running animated sitcom. Se eu fosse escrever isso no inglês formal, teria que ser the longest running animated sitcom. Mas não tem problema, gente. Isso daqui é aceitável no inglês. E não é tão incomum disso acontecer. De não se colocar o the. É errado? Até é, mas não é um erro que vai comprometer muito, nem na fala, nem na escrita. Então, passa. Mas, normalmente, se vocês puderem evitar não deixar de colocar, seria melhor. Mas não tem tanto problema assim. Então, adjetivo mais o S. Então, the longest road, a estrada mais longa. Se eu tiver consoante vogal consoante, mesma coisa, dobra consoante, mais o est, mais o the que a gente viu ali. Hot vira the hottest. Então, quente vira o mais quente. The humidity during the hottest month can affect air visibility. Então, a umidade durante os meses mais quentes podem afetar a visibilidade do ar. Então, veja bem, the hottest. Olha o C aqui, the hottest month. Os meses mais quentes. Se eu fosse escrever informalmente, eu fosse escrever com um pouquinho mais de erro, seria the humidity during hottest month. Mas veja que texto formal, comunicação formal, é bem frequente aparecer isso aqui. Se eu tenho um adjetivo de duas sílabas ou mais, é o the most mais o adjetivo. Eu tenho também o the least, que é equivalente, no caso, ao menos. The most, the least. Mas por que eu não coloco muito? Porque o the least nem é tão usado assim com frequência. Seria o mais. The most difficult, o mais difícil, o menos difícil, the least difficult. Por que eu não coloco o least? Porque não é tão usado. Esse tipo de situação é preferível você utilizar o the most difficult, é mais fácil colocar, em vez de the least difficult, você colocar o the easiest. Fica menos tolo, pelo menos em inglês. Então, the most difficult, se eu tiver 3 ou mais sílabas, o the most mais o adjetivo sem alteração nenhuma. Muita gente comete o erro, comete o engano de colocar o ER nas situações. Tome muito cuidado com isso. Se terminar em Y e tiver consoante, tira o Y e coloque S. The happy vira the happiest. Então, vira o mais feliz, ou os mais felizes. E também, evidentemente, nós temos exceções. O good vira the best, que é o melhor. Bad vira the worst, que é o pior. Far vira the farthest, ou the furthest, que é o mais distante, ou mais longe. E aí, como exemplo, I was having the most beautiful dream. Eu estava tendo o sonho mais bonito, mais belo. E é isso aí, então, gente. Basicamente, essa aula já está bem longa. Isso aqui que vocês estão vendo é o resumão sobre o uso dos superlatives e dos comparatives, que inclusive é a parte que consome mais da aula. Então, basicamente, não se esqueçam, uso do ER e do est, que são as estruturas mais simples, o the most, no caso do superlative,
more no caso dos comparatives, e é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido alguma coisa e nos vemos na nossa próxima aula. Então, até mais, turma.